Nós vamos receber hoje aqui no nosso estúdio o cirurgião bariátrico Tiago Sivieri. O doutor já está aqui conosco no nosso quadro Saúde em Cores. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Balanço Geral. Boa tarde, Josi, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui, sempre falando sobre coisas que a gente precisa falar, né? Coisas sérias e coisas que precisam ser ouvidas pelo telespectador. Sobre os riscos para a nossa saúde. Você acabou de acompanhar comigo, doutor, essa reportagem. Já já a gente fala a respeito das canetas emagrecedoras, dos suplementos também. Mas antes, como você é um profissional da área, eu queria perguntar para você, quando a pessoa sabe que é necessário um procedimento cirúrgico para ela emagrecer, quando ela já tentou de tudo, quando ela deve procurar um profissional, lembrando que qualquer coisa que você for fazer para emagrecer, você tem que ter o acompanhamento de um médico, de um bom profissional da sua confiança. Quando é necessário, quando chega o caso de uma cirurgia, de um procedimento cirúrgico, doutor? Ótima pergunta, Josi. A gente precisa sempre lembrar e saber que a obesidade é uma doença. A obesidade não é uma condição na qual você está porque não consegue perder peso, né? A obesidade é uma doença crônica e multifatorial. E existem uma série de tratamentos para essa doença. E a cirurgia bariátrica é uma delas. Como que a gente sabe que você tem indicação ou não de ir para a cirurgia bariátrica? É através do peso e altura, onde a gente identifica um IMC, Índice de Massa Corporal, e dependendo desse número, e também através de uma série de questionamentos, de uma série de avaliações, a gente vai indicar ou não a cirurgia para aquele determinado paciente. A cirurgia, doutor, muitas vezes ela é indicada quando o paciente já tentou aí tomar outros medicamentos e acabou não tendo um resultado. O processo cirúrgico, ele contribui e muito, ele traz alguns efeitos colaterais também. Como é a vida depois do paciente pós a cirurgia? Na verdade, todo paciente que vai para a cirurgia, ele já obrigatoriamente tem que ter tentado outros métodos, sim, de emagrecimento. Os pacientes que chegam para nós, 100% deles já tentaram outros métodos, né? A cirurgia, quando bem indicada, bem realizada, ela tem que levar muito mais qualidade de vida e saúde ao paciente. Então, a perda de peso e você se aproximando do seu peso ideal, você vai ter muito mais mobilidade, muito mais qualidade de vida e muito mais saúde, sem dúvida nenhuma. Agora, aquele paciente que acha que vai lá e é só fazer a cirurgia e não precisa fazer mais nada, esse sim vai ter problemas, muito provavelmente. Então, o acompanhamento, principalmente multidisciplinar, com nutricionistas, psicólogos, endocrinologistas e, é claro, o seu cirurgião é muito importante a curto, médio e longo prazo. Essa cirurgia bariátrica, doutor, ela age como no nosso organismo? Para quem ainda não sabe, a pessoa, é claro que ela tem que se alimentar menos, ela vai mudar toda a rotina dela de vida. É uma nova vida depois que vem pela frente. E aí ela pode voltar a engordar ou já não tem mais essa possibilidade? Porque tem alguns casos que a gente acompanha que o paciente ele faz a cirurgia bariátrica, mas depois de alguns anos ele volta a ganhar peso. Então você, como eu disse agora há pouco, não tem nada de milagre que ocorra, seja pelo procedimento cirúrgico, seja por medicamentos também. Você tem que mudar os seus hábitos sempre, doutor. Exatamente. Como eu disse, a obesidade é uma doença e é uma doença crônica. O que significa ser uma doença crônica? Ela não tem cura, ela vai ter um controle. Então, até a cirurgia vai controlar essa doença. Às vezes você fez a cirurgia há 10 anos e agora está voltando a engordar, ou há 5 anos e está voltando a engordar. Pode acontecer. Antigamente, falando sobre a sua primeira pergunta, José, antigamente pensava-se que a cirurgia era um ato no qual você vai cortar o estômago, ou seja, diminuir a capacidade de calorias que entram e desviar o intestino, diminuir a absorção dessas calorias. Hoje, a gente sabe que a cirurgia é muito mais do que isso. Existem vários efeitos metabólicos, hormonais, endocrinológicos que vão levar a uma perda de apetite, a um aumento da saciedade,
a um aumento do perfil metabólico basal que vai favorecer a queima de gorduras e ao emagrecimento. Nós vamos falar daqui a pouco sobre as canetas emagrecedoras, sobre os medicamentos. Esses medicamentos todos derivaram de alguns efeitos da cirurgia também. Por exemplo, o Mounjaro, que é o tirzepatida, o GLP-1 e o GIP, são 2 hormônios que aumentam muito após a cirurgia bariátrica, sabia? E assim, o reganho de peso existe. Quem que vai reganhar peso? Aquele paciente que não faz as coisas direito, que não voltam no seu cirurgião, que não faz o acompanhamento com o nutricionista, que exagera na bebida alcoólica e etc. Bom, para qualquer dúvida também, se você está bem acima do seu peso, como o doutor explicou, você já tentou outras situações aí para você perder peso, não conseguiu. Se você acha que você se enquadra em uma cirurgia bariátrica, é claro que você deve, o primeiro passo, procurar um profissional aí da sua confiança, fazer um check-up, fazer uma análise. Doutor, então falando sobre as canetas, a gente trouxe agora uma reportagem, inclusive falando desse contrabando que está vindo, de muitas pessoas se automedicarem, comprarem por conta própria e aplicarem a injeção, aplicarem aí a substância no corpo, porque eu vou perder peso muito rápido. Então eu vou sair aplicando, eu não preciso de um médico para me acompanhar, porque é moda, é uma tendência, todo mundo está fazendo e não aconteceu nada ainda. Você que pensa que não aconteceu nada, porque a gente tem inúmeros casos de pessoas que já tiveram efeitos colaterais, inclusive dessa jovem que a gente trouxe na reportagem, que está internada. Doutor, qual é a recomendação na aplicação, no uso dessas canetas emagrecedoras, que a gente nota que cada vez mais as pessoas têm se rendido ao uso delas? Bom, vamos lá. As canetas emagrecedoras são os análogos que a gente chama, análogo do GLP-1, análogo do GLP-1 e GIP, são medicamentos que foram desenvolvidos na última década e que contribuíram muito para o tratamento da obesidade, você não tenha dúvida disso. Mas o que está acontecendo agora, como a obesidade é uma doença que tem um apelo muito grande, um apelo financeiro, um apelo emocional, um apelo estético, tudo isso gira em torno de dinheiro, de coisas administrativas. Então existem pessoas que trazem esses medicamentos que na verdade a gente nem sabe o que são esses medicamentos. Né? A gente nem sabe se realmente aquela substância que está sendo vendida como tirzepatida, por exemplo, é realmente a tirzepatida. Então, esse caso dessas reportagens, mesmo se for a tirzepatida, imagina que conseguiram manipular, porque a patente ainda não caiu no Brasil, por exemplo, e em vários países, não caiu a patente da tirzepatida, mas imagina se conseguiram burlar de alguma forma e conseguiram manipular a tirzepatida. Aí você coloca dentro de roupas, dentro de pneus, imagina o armazenamento. Essa molécula ela precisa ser resfriada para ser transportada e para sobreviver, na verdade, em qualquer lugar onde você for, essa molécula está lá na geladeira. Então você imagina como que fica esse transporte, né? Falando dessas substâncias trazidas do Paraguai, ok, existe alguma argumentação que os laboratórios do Paraguai lá não tem patente, que pode ser até legal lá, né? Não é legal no Brasil, mas como que fica esse transporte mais uma vez? Então, o que será que você está injetando em você mesmo? O que será que você está usando? Pense nisso, porque realmente, Josi e telespectadores, a gente é uma clínica especializada em obesidade. Nossa clínica está aberta todos os dias, a gente recebe vários pacientes e vocês não imaginam o quantos pacientes a gente recebe com alterações de exames, com sintomas e sinais provenientes de intoxicações por esse tipo de medicação, fígado, muita alteração de enzimas hepáticas. Então tem que se tomar muito cuidado com o que você está injetando em você mesmo. Doutor, o senhor comentou agora sobre alteração de exames, problemas inclusive no fígado, mas o que essa aplicação em excesso da caneta pode causar no nosso corpo se a gente não tem um acompanhamento de um médico? Bom, eu vou lá na farmácia e eu comprei, porque o medicamento é vendido também. Se você tiver uma receita de alguém, você vai lá e você compra tranquilamente. Fui lá, comprei a caneta, estou aplicando, aplico lá há vários meses, aplico da maneira que eu acho que está correto, que está correta.
Só que eu não tenho um médico para me acompanhar mensalmente, fazer os exames necessários. O que essa aplicação, essas doses em excesso causam no nosso organismo? A gente está sendo bem enfático aqui, até peço desculpas às vezes pelo jeito que a gente fala, porque realmente é uma coisa que é um efeito colateral que a gente está vendo muito abundante nisso, né? É um efeito colateral muito ruim. A aplicação das canetas sem o acompanhamento médico, o que a gente vê é que pode gerar uma grande perda de massa muscular. Né? Então você não tem um acompanhamento de um nutricionista, você não faz uma bioimpedância para você avaliar sua massa muscular, sua massa de gordura, você não sabe quantos quilos você precisa perder, quantos quilos você tem de gordura, porque não é só balança, tem uma série de outras coisas. Aí você não faz, por exemplo, você vai lá na farmácia e aplica a injeção e realmente ela tira a sua fome, e aí você não come adequadamente, quando você vai comer você come bobeira. Então isso tudo pode gerar um desequilíbrio metabólico, um desequilíbrio entre gordura e músculo que vai custar muito caro lá na frente. Por que as pessoas voltam a engordar na verdade? Porque esse emagrecimento não é um emagrecimento real, não é um emagrecimento saudável, você perde massa magra. E aí depois o seu corpo vai tentar compensar isso de alguma maneira, com certeza. Doutor Thiago, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor passasse aqui uma orientação, uma dica. Quando a gente sabe que a gente deve procurar ajuda para emagrecer? Ah, Josi, doutor, eu estou acima do peso. Está acima do peso, mas de repente você está se sentindo bem, está com saúde, está bem disposto, não tem nenhum problema, não tem nada. Nesse caso, às vezes, você não precisa emagrecer. Mas quando eu preciso emagrecer, é uma questão que já está comprometendo a minha disposição, está com muito cansaço, já não consegue dar conta de nada. Quando eu preciso procurar essa ajuda e eu não consigo sozinho? Muito bem, Josi. Na verdade, a gente precisa encarar a obesidade como uma doença. Tá? Se você está bem, você precisa de uma avaliação de um especialista para você ver se realmente os seus exames estão ok, se a sua taxa de gordura no corpo está ok, porque às vezes mesmo você se sentindo bem, você precisa perder um pouco de gordura para lá na frente você não ter consequências ruins disso. Tá? É claro que o sobrepeso, que é aquele paciente que está 5 até 10 quilos acima, né, o IMC é até 30, vai bem, ok. Agora, a partir de obesidade grau 1, que é o IMC acima de 30, que é já 15 a 20 quilos acima do peso, a gente precisa tratar, precisa vigiar. E assim, um recado final é que a gente precisa encarar realmente a obesidade como doença, tirar esse estigma, tirar esse preconceito da obesidade e oferecer realmente tratamentos viáveis, né? Tratamentos reais para quem quer fazer esse acompanhamento e segmento. É muito difícil perder peso. A gente tem hoje no Brasil 30% da população com excesso de peso, com obesidade grau 1, ou seja, se a gente colocar isso em números absolutos vai dar mais ou menos 60 milhões de pessoas. Então isso não é à toa, é porque é muito difícil realmente controlar peso. Só que tem tratamento, tem acompanhamento, tem tratamento sério, tem muita gente vendendo coisas irreais, né, não sérias, mas tem muita gente fazendo um trabalho muito bom e tem tratamento sim. Mas cabe a você escolher o que é melhor para a sua vida. Obrigada, doutor. Obrigada pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral, no nosso quadro Saúde em Cores.